Olá a todos, o meu nome é Lúcio Flávio e eu estou fazendo essa apresentação para aqueles que não puderam ir no Metro Saúde 2018, que é um evento realizado pela REMESP, que é uma associação que reúne os meteorologistas do estado de São Paulo, e eu fui convidado para participar de uma mesa chamada para tratar do tema de qualificação térmica e rede de frio, que são temas que afetam diretamente os estabelecimentos assistenciais de saúde. O tema que eu escolhi falar foi indo além da qualificação térmica. Há muita coisa que a gente ainda precisa de fazer e eu procurei falar numa realidade nacional, e o ponto de vista do engenheiro clínico que fica dentro do hospital, que é o dia a dia da maioria dos colegas aí que estão assistindo esse tipo de vídeo. Então, o seguinte, eu fiz uma agenda que, primeiramente, a gente vai fazer um alinhamento, tem alguns termos aqui que eu vou trabalhar, só dar uma pausa aí para dar uma lida, e vou falar da distância que nos separa, Existe uma distância entre a área da saúde e a área meteorológica que a gente precisa compreender para poder construir as pontes para vencer essas distâncias. Vou sugerir alguns pontos para a gente ir além da qualificação térmica e propor alguns desafios. Então, eu busquei no Handbook of Clinical Engineering, que foi publicado em 2004 pela Elsevier e foi editado pelo Joseph Dyro, Tem aqui os termos de qualificação, é só dar uma pausa, vocês estudam aqui, eu coloquei em inglês de propósito, porque a gente precisa de praticar inglês na área. Tem o termo de qualificação da instalação, qualificação operacional e qualificação do desempenho, se o equipamento está desempenhando bem, porque afinal de contas, imagine, você tem dois carros que vão São Paulo-Rio, os dois carros iguais, eles fazem o que tem que fazer, só que um deles faz 10 km por litro e outro faz 4 km por litro, então a gente pode concluir que o primeiro carro está desempenhando mais e nas autoclaves a gente não é diferente disso, Essa é a capa do Clinical Engineering Handbook. Vocês podem procurar na internet aí que já deve ter alguma coisa nesse sentido. Então, a qualificação da instalação. O que é a qualificação da instalação? Quando eu compro equipamento, o fabricante ele mostra um conjunto de exigências que o hospital tem que atender para o equipamento ser instalado corretamente. Em geral, ele trata sobre o vapor, Se você alimenta a autoclave com vapor, a água, a qualidade da água para gerar o vapor. Alguns equipamentos requerem ar comprimido para fazer fechamento de porta, por exemplo, O sistema de climatização para remover o calor que é gerado pelo equipamento, Algumas máquinas precisam de ter nivelamento para que o vapor condensado seja coletado pelo ralo, outras não precisam de trabalhar o nivelamento, Identificação dos componentes, manuais, enfim, todo conjunto de informações que eu preciso para instalar esse equipamento corretamente. Ou seja, se de um ano para o outro eu não mexi na instalação, eu não preciso de fazer a qualificação novamente, como é determinado pela RDC 15, a resolução da diretoria colegiada. A qualificação da operação basicamente é o seguinte: eu tenho que desafiar o equipamento ou verificar se o equipamento faz aquilo que ele cumpre. Para isso eu preciso de fazer um protocolo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Essas máquinas vêm com um botão de emergência. Será que quando eu acionar o botão de emergência a máquina para de funcionar? Por exemplo, falta d'água. A máquina tem alarme para falta d'água. Então eu vou lá no reservatório, produzo uma falta d'água e vejo se a máquina me dá o alarme. Outro exemplo, a máquina está pressurizada com vapor, eu vou na válvula de segurança, alivio a pressão da câmara interna, o equipamento deve dar um alarme de baixa temperatura, por exemplo, ou baixa pressão. Eu simulo um pequeno vazamento na câmara e a bomba de vácuo nunca atinge aquela pressão desejada, então o equipamento vai alarmar, ou seja, o importante, antes de fazer a qualificação da operação, é eu construir o protocolo que eu vou usar para verificar se o equipamento está qualificado ou não. A questão de componentes, por exemplo, esses componentes vêm todos identificados em equipamentos de boa qualidade. Essa identificação bate com o manual de manutenção, por exemplo, então essa parte da qualificação da operação tem que ser desenhada, você tem que conhecer o equipamento e por isso muitas vezes você precisa das informações do fabricante para poder
montar o seu protocolo para desafiar o equipamento. E aí vem a qualificação de desempenho, né? Basicamente eu tenho que determinar a letalidade do ciclo, eu faço isso medindo temperatura, pressão e tempo, né? E eu procuro colocar várias cargas diferentes, de preferência as cargas mais difíceis de serem esterilizadas, e vejo o que ocorre dentro da carga. Então eu coloco o sensor dentro da carga, se for líquido eu coloco o sensor dentro do líquido. E aí eu rodo os ciclos e no final do processamento das informações coletadas, eu digo se a máquina está qualificada ou não em relação ao desempenho. Ok? Mas aí a gente precisa de alinhar os interesses. Por exemplo, a gente tem uns profissionais que trabalham com pesquisa. E pesquisa é aquela coisa que praticamente nunca acaba. A pessoa projeta uma pesquisa, chega no resultado, depois projeta outra, vai no resultado. E sempre estão pesquisando de maneira contínua, né? E daí vem o pessoal do desenvolvimento, que pega os resultados das pesquisas e normalmente o desenvolvimento termina com um produto final acabado, que vai ser comercializado e todo o aspecto de pós-venda. Então são interesses um pouco diferentes. E tem os profissionais da engenharia clínica, os profissionais da enfermagem, que aí é o mundo real, é o dia a dia, olho no olho, e os interesses são diferentes. Eles se complementam, mas são interesses diferentes que a gente precisa de conhecer, né? As tecnologias avançam muito rapidamente e a gente que está no dia a dia tem que procurar acompanhar esse tipo de situação. Eu perguntei no evento se tinha alguém que já estava monitorizando o seu autoclave remotamente e ninguém estava monitorizando. Isso não é ruim. O fato de você estar monitorizando o autoclave online remotamente, é importante que traga algum benefício para a sua operação, para o seu dia a dia. Se não trouxer nenhum benefício, qual é a vantagem desse avanço tecnológico? Então a gente tem que saber aproveitar os recursos do equipamento para que afetem a prática nossa diária de maneira significativa. Bom, para falar da distância que nos separa, eu trouxe aqui, aproveitei a imagem do evento que mostra um estetoscópio que foi criado em 1816 por René Laennec. E aqui embaixo nós temos em 2005 o engenheiro Marcos Pontes, nosso primeiro astronauta, né? O nosso primeiro cidadão lusófono no espaço sideral. E vocês vejam que entre essas duas datas se passaram 189 anos. Trazendo para 2018, entre a invenção do esteto e 2018 se passaram 202 anos. Bom, para falar um pouco sobre a distância que nos separa e mostrar um pouco a realidade do hospital, eu busquei um livro da Florence Nightingale, que é uma enfermeira muito importante, foi um divisor de águas no cuidado de enfermagem, né? É lógico que tiveram outras enfermeiras, mas ela é muito expressiva. Ela escreveu um livro em 1859, que para 2018 fazem 159 anos, né? Então, o livro que ela escreveu é Notas em Enfermagem, né? O que é e o que não é. Esse livro, apesar de ser publicado em 1859, você encontra ainda na Amazon, e eu recomendo para os engenheiros técnicos que queiram entender mais a evolução da enfermagem, que passe por um livro dessa natureza. Então essa é a Florence Nightingale, ela nasceu em 1820, morreu em 1910, e ela trouxe contribuições expressivas, né, para o modo como os pacientes são cuidados, e principalmente nas guerras. Ela teve uma participação muito grande na Guerra da Crimeia. É só procurar Florence Nightingale, vocês vão conhecer a história dela. Além disso, de ter um gosto pela enfermagem, ela foi considerada uma matemática brilhante, né? E usou essas informações para demonstrar os resultados que ela obteve aí com o cuidado dos pacientes. Então, o que ela propunha em termos de engenharia que afeta a equipe de engenharia clínica, né? Ar puro, água pura, drenagem eficiente ao esgoto, limpeza e iluminação, sem contar na atenção ao paciente, a comida na hora certa, a pontualidade, né? A questão do cuidado, ela trabalhou isso muito bem e com certeza ela começou a fazer uma recuperação de soldados, né, muito mais rapidamente do que era feito antes dela. Então, eu peguei e fui fazer uma pesquisa da origem das palavras na língua inglesa. Então, infecção, desinfecção e esterilização, demoramos 575 anos para isso
ser introduzido no nosso dia a dia, dentro de hospitais, por exemplo, né? E hoje se fala muito em esterilizar devido ao controle de infecção, mas é importante a gente saber qual que é a diferença entre infecção e infecção adquirida no ambiente hospitalar, porque às vezes, né, ainda não tem nenhum trabalho nessa natureza, informando-se depois da RDC 15 houve uma redução nas taxas de infecção hospitalar, seja ela respiratória, da ferida cirúrgica, enfim. Então, assim, às vezes, né, que é um comentário que eu tracei, a legislação acaba emburrecendo a gente, né? Os equipamentos hoje são muito seguros, eles praticamente não descalibram, então essa periodicidade anual, né, o benefício dela em saúde ainda está por ser demonstrado, né? E aí eu procurei essas palavras no livro da Florence. Por exemplo, limpeza, ela colocou 37 vezes. Desinfecção, 2 vezes aparece no livro dela, e normalmente associada à palavra fumigação, que aparece 3 vezes, né? E ar fresco aparece 24 vezes. Quer dizer, apesar da palavra já existir, né, no período que ela conviveu, isso há um tempo, né, para a disseminação da informação dentro da área da saúde. E aí eu mostrei que algumas coisas que a gente pode encontrar no Museu da Florence Nightingale, que fica em Londres, na Inglaterra, e eu trouxe algumas fotos. Por exemplo, aqui mostra uma central de esterilização, possivelmente esses são 2 geradores ou de água quente ou de vapor. Você vê aqui possivelmente um dispositivo para liberação do vapor e uma válvula de segurança. E aqui, né, como a enfermagem sempre ensina aí a gente na engenharia clínica, quem estiver atento aprende muito com a enfermagem. Você vê um varalzinho aqui improvisado, né, que hoje, né, a gente tem os arquitetos hospitalares, provavelmente na época a gente também tinha, mas não tinha tão disponíveis assim. É um exemplo de improvisação. Quando eu comecei a trabalhar nessa área no final dos anos 80, no hospital que eu trabalhava, a gente esterilizava a seringa de vidro. E o hospital tinha os indicadores já de controle de infecção hospitalar e todos eles estavam dentro dos parâmetros recomendáveis pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E eu mostrei também que existem outros equipamentos que também requerem temperatura. Aqui no caso eu mostrei a incubadora. Esse ponto aqui é para a gente colocar água para fazer umidificação passiva ou ativa do microclima da incubadora. E hoje a gente sabe muito bem que pacientes recém-nascidos, pré-termo e de extremo baixo peso são melhor geridos, né, em saúde se eles estiverem numa incubadora com umidade do microclima controlado. Mostrei também que aqui eu tenho uma balança, né, que já é calibrada anualmente, né, mas a gente vê que o paciente hoje quase que não é pesado, né, ou o paciente responde a pergunta ou o próprio profissional da saúde infere sobre o valor dele. Mas apesar de a gente estar calibrando anualmente as balanças, né, a gente vê que na prática isso não é muito utilizado. Já a balança para recém-nascido de extremo baixo peso, onde gramas fazem a diferença, essa sim tem uma importância muito grande no cuidado ao paciente. Eu mostrei também um detalhe, esse aqui é um berço aquecido, né, um radiante warmer, né, que não mudou muito dessa época para hoje. O que está acontecendo hoje é que essa coluna do equipamento está sendo ocupada com outros dispositivos de monitorização. Na nossa hospitalar 2018, a gente já podia encontrar berço aquecido e incubadora com uma câmera para os familiares estarem acompanhando o paciente, né, o seu paciente remotamente. E aqui mostrei uma autoclave relativamente moderna, né, que a gente usa hoje nos dias de hoje, são as autoclaves de mesa, né, o tabletop, né, sterilizator, né, que assim, a gente mostrei o avanço, né, dos recursos tecnológicos. E finalmente eu mostrei um painel de uma ressonância nuclear magnética, onde eu tenho aqui um manômetro, tenho aqui um outro manômetro que eu vou mostrar em detalhe, mais 4 manômetros aqui para apoiar a bobina de gradiente durante o transporte, um medidor de nível de hélio, que com certeza usa um transdutor de pressão também. E como é um equipamento,
Essa aqui é um detalhe da válvula reguladora da pressão de água do circuito secundário. Eu preciso retirar calor desse equipamento, eu uso água para isso. E esse é um manômetro que mede a pressão de vapor do hélio, né? Isso durante a obra a gente procura acompanhar para avisar o fabricante se a pressão está subindo ou diminuindo. E como eu estava dizendo, como é um equipamento que tem acidente com ele, né? Quem quiser pesquisar mais é só procurar MRI na internet, Quench, Q-U-E-N-C-H, que vocês vão ver vários vídeos e entender o quench, que é uma liberação abrupta do hélio líquido que é usado para resfriar a bobina que é feita de supercondutor. Bom, continuando, a distância que nos separa. O que eu levei para a turma foi o seguinte: existem uma diferença entre a gente. Por exemplo, o sistema internacional fala que potência é medida em joule por segundo, que a gente deu o nome em watt, mas muitos equipamentos, né, e projetos, eles vêm com BTU por hora, que é a unidade térmica britânica, ou quilocaloria por hora. Vazão, né, no sistema internacional é metro cúbico por segundo, mas no hospital a gente mede, por exemplo, débito cardíaco em litro por minuto, ajuste do fluxo de oxigênio em litro por minuto, ou o equipamento produz quilo de vapor por hora, né? No caso de uma autoclave. Normalmente o fabricante não declara esse valor, né? Pressão, o sistema internacional a gente mede em Pascal, mas no hospital a gente mede pressão arterial em milímetro de mercúrio e fala, né, verbaliza em centímetros. Você mede 80 milímetros de mercúrio e 120 a máxima de milímetros de mercúrio e a gente fala 12 por 8. Então, assim, essa questão de vocabulário acaba ajudando a aumentar a distância entre a gente. O que a gente tem procurado fazer, o ECRI, né, Emergency Care Research Institute, através da Universal Medical Device Nomenclature System, ele procurou determinar e dar um nome para cada tipo de tecnologia. Porque hoje a gente faz o inventário, mas acaba usando somente para fazer controle de ordem de serviço, enfim, planejar manutenção, mas a importância do inventário, de separar ele por nomes, é a gente medir o quanto em saúde o hospital pode entregar comparado com quanto em saúde com que ele está integrando. E aí eu mostrei que esse problema se repete nas geladeiras. Vocês viram, refrigeradores, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de refrigeradores diferentes, né, com nomenclaturas, códigos diferentes. Por exemplo, comercialmente, o pessoal anuncia a geladeira com tantos litros, 100 litros, 200 litros, só que a unidade de medida internacional é metro cúbico. O mercado oferece uma espessura da parede, centímetro ou milímetro, enquanto que o que importa para nós da área de engenharia clínica é a impedância térmica desse isolamento. Então, existe uma diferença muito grande entre pesquisa, o mercado e o dia a dia do hospital, que eu fui mostrando também para o pessoal de metrologia, que nós temos as incubadoras de laboratório, banho-maria, que depende de temperatura, né? Os destiladores de água também dependem de temperatura, os aparelhos de hipotermia, depende de temperatura, equipamentos de bombas de circulação extracorpórea, eu tenho que medir a temperatura do sangue, monitorizar esse tipo de equipamento, né? E mostrei uma série de equipamentos que nós usamos no hospital, cujo resultado depende da temperatura, ou seja, não existe uma lei que obrigue a fazer a calibração disso, né? Mas existe uma necessidade que o pessoal da área de metrologia ainda não enxerga como um mercado potencial de trabalho. Termômetros, para vocês verem, eu listei 6 tipos de termômetro que existem, né? Codificados pelo ECRI, né? O ECRI em inglês. E daí para diante, tendo visto essas diferenças e o cenário, eu sugeri para o pessoal que a gente tenha que aumentar o conhecimento mútuo, conhecer melhor o pessoal da metrologia, o pessoal do desenvolvimento, e que o desenvolvimento e a metrologia venham conhecer também a nossa realidade dentro do hospital, porque pode ser de grande ajuda, né? Atenção ao vocabulário, os vocabulários são diferentes. Existe um termo aqui que a gente chama de validação, né? É comum encontrar no mercado profissionais procurando uma empresa para validar o equipamento, né? Em geral, eu prefiro usar o termo de qualificar o equipamento,
porque o termo validação, no meu entendimento, seria importante para determinar o prazo de validade do produto. Você esterilizou o produto, quanto tempo eu posso armazenar ele embalado? Esse seria um dos grandes objetivos da validação. E lembrar que a validação é utilizado sempre que, quando eu for checar a qualidade do produto, né, final, eu destruo o produto. Então, por exemplo, se eu fosse um fabricante de palito de fósforos, eu não poderia testar a caixa inteira de palitos de fósforo para ver se está funcionando, porque depois do teste eu teria que fabricar ele novamente. Então, esterilização é assim também. Quando eu abro o pacote para checar se está estéril, eu destruo o produto. Aí eu tenho que fazer novamente o processo de esterilização. E quando isso acontece, eu crio um protocolo de validação do processo de esterilização com o objetivo final de determinar o prazo de validade. E no mercado a gente vê as pessoas, né, chamando um sistema de aquisição de dados, que é o aparelho que vai adquirir informações do esterilizador para juntar um conjunto de documentos que através dele você pode validar o seu processo de esterilização, determinar o prazo de validade. O pessoal chama de validador, como se fosse o equipamento que fosse resolver o problema, e não as pessoas que interpretam os resultados advindos desse equipamento. Então a gente tem que melhorar bastante no vocabulário também, porque isso melhora, eleva o nível de todos os interessados como um todo, né? Desafios que eu propus: ajudar, né? Educar e usar corretamente. Os avanços tecnológicos dos próximos 200 anos serão impressionantes, e se a gente não trabalhar em sintonia com o usuário, não contribuir com a educação do usuário, nos nossos termos de engenharia, o mau uso, né, ou abuso às vezes do equipamento só tende a aumentar, com prejuízo para a segurança do equipamento. Aumentar a vida útil do equipamento, que esses processos de qualificação da instalação, da operação, do desempenho me ajude a aumentar a vida útil do equipamento. Isso é o desejo de todo engenheiro clínico, de todo administrador hospitalar e da enfermagem também, né? Fazer a documentação para atender a lei é pouco, nós precisamos de ir além. Aumentar o controle sobre produtividade e custo. Poucas pessoas hoje estão trabalhando na produtividade do CME, né? Da Central de Material e Esterilização. Quanto custa esterilizar um pacote? Quanto custa um ciclo de esterilização? Todo esse entendimento acaba impactando no custo final do produto, e se você compete no mercado, o seu custo, né, de uma cirurgia, por exemplo, sendo melhor determinado, você fica mais competitivo e consegue medir o resultado do seu hospital com mais segurança. Contribuir para especializar os profissionais da Central de Material e Esterilização. A indústria, a pesquisa e o próprio pessoal da engenharia clínica tem aí uma responsabilidade com contribuir, com formar profissionais especialistas, não só o gerente, né, mas todos envolvidos na cadeia do expurgo, né, até a área onde a gente armazena os equipamentos estéreis. E como o aumento, né, do conhecimento acaba trazendo novos entrantes, né, novos competidores nesse mercado de qualificação, é importante perceber que aumenta a concorrência também. Então, como é que você vai fazer no futuro para se diferenciar da concorrência? Se você não fizer nada, a sua empresa vai virar um fóssil, né? E os fósseis, normalmente, os donos do fóssil estão mortos. Isso não é interesse de ninguém. Então, é importante que as empresas que prestam serviço de qualificação térmica também estejam de olho no próximo passo, porque com certeza daqui a 200 anos nós não estaremos qualificando termicamente os equipamentos. Eu tenho um colega que gosta muito de trabalhar com isso, e uma das coisas que ele sugeriu foi o seguinte: se no processo de esterilização a equipe de enfermagem usasse um sensor sem fio, colocando na carga mais difícil de esterilizar, né, dentro do pacote mais difícil de esterilizar, e eu fizesse isso a cada ciclo, eu teria uma base de dados muito relevante, muito importante, e talvez mais importante até do que fazer aquele trabalho anual. Então a gente precisa de botar mais inteligência, mais dedicação nesse processo e fazer o sistema melhorar como um todo. Então é isso. Meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro clínico, está aqui o meu e-mail. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, marca aí o sininho para receber notificação, que a gente está
disposto a disseminar mais para o Brasil todo as questões de engenharia clínica, não só para os engenheiros clínicos, os profissionais de saúde, mas para os cidadãos comuns também. E também saiba que a gente está com um programa no nosso canal, que é a Escola de Engenharia Clínica. O programa chama-se Engenharia Clínica em 10 minutos, onde a gente vai tratar sobre todo o corpo de conhecimento da área de engenharia em mais ou menos 10 minutos. Toda terça-feira, por volta das 17 horas, o vídeo sobe e se tiver alguma dúvida, só mandar mensagem, a gente vai estar disposto a ajudar, fortalecer aí a engenharia clínica no Brasil como um todo. E eu queria aproveitar e agradecer pelo tempo de vocês. Muito obrigado.